A vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. Jesus na oficina de trabalho com José. Havendo já atingido a idade mínima necessária para poder trabalhar, e podendo assim ser de alguma ajuda a José, Jesus desejou voluntariamente acompanhar o seu pai adotivo na oficina, para além de ajudá-lo, alegrá-lo com sua agradável companhia. Era difícil para o santo crer que ele realmente desejasse rebaixar-se a tal ponto, como de empregar-se em ofício tão humilde. Por isso, quando ele externou seu desejo, viu-se altamente surpreso com o fato, afirmando mesmo que jamais teria sua permissão para tanto, a menos que recebesse instruções do Pai Celeste nesse sentido. Disse para Jesus: como pode, sendo a eterna sabedoria, querer rebaixar-te a este ponto? Como posso eu, humilde servo que sou, ver-te aplicado nessa atividade frágil e delicada como és? Além do que, tens continuamente que lidar com o Pai Celeste assuntos da mais alta importância, como a salvação da humanidade. Como poderei tolerar, vendo que te aplicas a necessidade tão baixa e vil? Jesus o acalmou, afirmando ser essa a vontade do Pai Divino, e que não tinha vindo para ser servido, mas para servir, e que deveria também ensinar o desprezo pela opulência e soberbas mundanas. O santo teve que submeter-se à vontade do Senhor. Nada mais disse e meditou sobre como era feliz em ter Jesus na oficina onde trabalhava, pois a ideia o agradava sobremaneira. Sentiu-se sortudo e bem-aventurado. Voltando-se para Maria, disse o quanto se penalizava porque ela iria ficar sem a agradável companhia do seu filho. Ela, entretanto, conformada com a vontade de Deus e cheia de compreensão e entendimento, lhe garantiu estar feliz com o fato, sendo a vontade divina, deveria ser cumprida. José se viu extremamente feliz e então passou a levar Jesus junto com ele para o trabalho, sendo que, vendo lá Jesus como seu auxiliar, sentia-se como no paraíso. O menino, de sua parte, fazia de tudo para aprender quais as coisas necessitadas por José, para providenciá-las a tempo justo, ora lhe passando as ferramentas, ora as pranchas de madeira a serem trabalhadas. Embora tivesse apenas 6 anos, desejava mostrar-se como adulto e robusto, pois muito se esforçava ao carregar as pesadas pranchas. José se surpreendia com todos aqueles esforços do menino, e na medida do possível tentava fazer com que ele não se cansasse demais, ou que ficasse muito aflito no cumprimento das funções de ajudante. Todavia, Jesus era tão aplicado que podia até mesmo adivinhar as coisas que José estava necessitando em determinado instante do trabalho. Em certas ocasiões, o santo se absorvia completamente olhando para ele, contemplando a verdadeira divindade que lhe era peculiar, característica da qual dava inequívocos sinais exteriores, ao executar todas as tarefas com perfeição, extrema graciosidade e talento, enchendo os olhos de alegria de quem o observasse, trabalhando e muito mais a José que o tanto amava. Certas vezes, quando Jesus passava qualquer coisa às suas mãos, José as segurava e assim permanecia como que em êxtase. Durante algum tempo, tão intensa era sua alegria. Outras vezes, olhava fundo dentro dos olhos lindos de Jesus e tanto se emocionava a ponto de precisar parar com seu trabalho por alguns instantes. Sentava-se então em um banco e Jesus segurava suas mãos e as acariciava. Voltando-se daqueles momentos tão emocionantes, o santo dizia: meu querido Jesus, meu amado e dileto filho, como tenho misericórdia tão grande por parte do Senhor, como seja poder estar sempre em tua companhia. Meu coração nem pode abrigar tão grande alegria que me traz tua amada presença. E Jesus dizia ser aquela somente uma pequena migalha do
contentamento que lhe estava preparado na casa do Pai Celeste, quando lá chegasse. E José demonstrava grande satisfação com aquelas palavras e desejava verdadeiramente poder desfrutar eternamente daqueles benefícios de certa forma impenetráveis para a mente e os conhecimentos humanos. Os habitantes da cidade haviam observado que Jesus agora acompanhava seu pai e trabalhava com ele diariamente, e todos ficavam muito admirados de que ele, com tão pouca idade, pudesse realmente ajudar o seu pai, mas o fato tinha seu lado conveniente para eles, pois assim podiam vê-lo com frequência e admirar sua grande beleza. Na verdade, muitos se maravilhavam com a graciosidade modesta e a formosura do menino. Apreciavam também aquele seu porte majestoso e principalmente a atenção com a qual ajudava José em casa, instante do trabalho. Diziam mesmo a José ser ele um felizardo em ter um filho dotado de tantas qualidades. Outras pessoas, entretanto, criticavam José e o chamavam de insensível e até mesmo de irresponsável por permitir que o seu filho tão pequenino se aplicasse na oficina e tivesse que se esforçar para que suas forças o permitiriam. Essas palavras eram como espadas que atravessassem o coração do santo. Não tinha respostas para dar, embora a culpa não lhe pertencesse. Apenas se mantinha calado, oferecendo ao Senhor aquele seu sofrimento todo. Jesus se mostrava muito amável nos seus afazeres e também muito afável e amoroso, realizando, além disso, todos aqueles atos junto ao seu Pai divino que caracterizavam sua vida e que já foram mencionados. As crianças, quando o viam, corriam para ele e brincavam enquanto recebiam instruções sobre a verdadeira fé e seus mistérios. Muitas outras pessoas apareciam também, que conhecedoras da pobreza em que vivia, levavam algo para que se alimentasse. Ele os recebia com extrema cortesia e repartia aqueles alimentos com outras pessoas necessitadas. Outros ainda iam à oficina a pretexto de encomendarem trabalhos e dos quais verdadeiramente não necessitavam somente para vê-lo e poderem conversar com ele. E José tinha muito trabalho a fazer e se cansava deveras. Jesus, além de ajudá-lo, também o animava com suas delicadezas, até mesmo enxugando o suor da sua face com as suas santificadas mãos. Sua ajuda simplificava as tarefas do santo, e ele ainda se esforçava por fortalecê-lo com seus favorecimentos. Trabalhavam os dois com perfeição e agradavam aos clientes todos quanto à qualidade do seu trabalho. A remuneração recebida das pessoas que pagavam voluntariamente era repartida, de forma que, retirada a parcela necessária para a manutenção familiar, o restante era destinado aos pobres e mais necessitados. Essa prática era de grande agrado para Jesus, que animava o seu pai para que trabalhasse bastante e assim pudesse destinar maior ajuda aos pobres, pelas quais nutria grande afeição e carinho. Existiam na cidade algumas pessoas de alta representatividade que se dirigiram a José para falar-lhe sobre Jesus. Diziam ser o menino dotado de um ar tão nobre e ser tão delicado que não seria justo mantê-lo em tarefa tão rude na oficina. Afirmavam também que, sendo José tão pobre, não tinha condições para criar e educar convenientemente o menino e de endereçá-lo a uma profissão mais condizente. E também que estariam dispostos a fazer grandes donativos nesse aspecto e que o menino estaria muito bem com eles, que se encarregariam de encaminhá-lo para as ciências ou artes. José tremia e empalidecia de medo frente àquelas palavras. Agradecia profusamente, mas afirmava também que Jesus era tudo o que ele possuía, sua alegria, sua vida, seu bem, sua herança, seu tesouro, enfim, e que preferia derramar seu sangue a oferecer sua vida mesmo, a ter que ficar privado daquela convivência com seu filho. As pessoas então diziam: "Tendes razão, José, não temos esse direito." E o santo então se acalmava, se alegrava novamente e dizia para Jesus: "Meu querido e tão amado filho, não deves permitir que me privem da tua amada companhia, embora eu o mereça por não corresponder à altura ao teu amor.
Sei que estarias bem com aquelas pessoas que te apreciam e querem o teu bem. Entretanto, a perdeste, eu prefiro morrer. E sei que não buscas comodidade e conforto, pois que amas a pobreza. Por isso, espero que jamais deixes de conviver comigo. Jesus tentava animar José, dizendo que jamais o abandonaria, que sempre lhe obedeceria e em tudo se submeteria à sua vontade. Ouvindo isso, o santo agradecia e chorava. Contava depois tudo a Maria, que também se mostrava alegre e satisfeita, embora já soubesse de tudo. Jesus ia regularmente com José para a oficina de trabalho. Todavia, algumas vezes permanecia em casa em companhia de sua mãe, no intuito de também alegrá-la com sua amável companhia e com ela manter conversas de caráter religioso. Nesses dias, o santo sentia profundamente a falta do menino, suspirava mesmo por sua presença, que desejava ardentemente, e dizia para si mesmo: como Maria deve sofrer quando Jesus se encontra distante dela, impedia de sua tão agradável presença. Sei quanto deve sofrer, porque também sofro quando ele não se encontra presente. Com certeza, ela sofre ainda mais que eu, pois é a sua amadíssima mãe. E ele, o seu filho verdadeiro. É justo, portanto, que ela permaneça muitas vezes junto dela. Que ele permaneça muitas vezes junto dela. Em muitas dessas ocasiões, estando ele a trabalhar sozinho, afastava-se da oficina sem o perceber e ia ao encontro de Maria e Jesus. Vendo o que acontecera, desculpava-se, explicando que era tão grande seu amor por eles que acabava por assim agir, sem mesmo perceber o que fazia. E ele sempre o recebia com grande estima e afeição. Participava então das discussões religiosas com muito agrado seu. Agradecia a Deus por tais oportunidades que lhe dava e voltava ao seu trabalho meditando sobre o que tivesse visto ou ouvido. Cansava-se muito, embora não sentisse os efeitos daquela fadiga, pois seu amor não lhe permitia sofrimentos físicos. Apreciava o cansaço, pois assim atendia à vontade do Pai Celeste e alimentava Jesus e Maria. Além disso, fazia ainda alguma caridade com o que sobrasse, sabendo que isso muito agradaria ao Senhor e a Maria. Ela lhe dava inequívocas provas da sua gratidão por aquele seu sacrifício, tudo em prover o necessário para casa, em distribuir aquela parcela aos pobres. Tais eram essas demonstrações que o santo se constrangia. Embora agradecesse as amáveis expressões de Maria, em sua grande humildade, sentia-se indigno delas e lhe afirmava não ser merecedor dos elogios e de sua gratidão, pois muito mais ainda deveria ser feito. E era muito grande sua felicidade por ver que ela e Jesus se alegravam com sua servidão e que ele se sentia indigno dessa alegria. Na verdade, José mostrava grande humildade e modéstia, achando não merecer mais do que trabalhar por ela, e Jesus afirmando ter muita sorte em poder cansar-se por eles e pela sua subsistência. Quando levava gêneros para casa, como hortaliças e frutas, Jesus ia ao seu encontro e, tomando os alimentos, dizia, mostrando seu afeto: que o Pai Celeste vos pague a caridade. Ouvindo isso, o santo chorava, constrangido e alegre ao mesmo tempo. Jesus continuava ainda ao trabalho com José, nada fazendo, porém, que representasse sua própria imaginação e talento. Sua primeira obra foi uma pequena cruz, feita em Nazaré, quando já se encontrava entre os que tinha com seus, como será visto mais adiante.